Olá, eu me chamo Odir, eu sou autista há 51 anos, sou professor de Direito, sou bacharel, mestre e doutor em Direito pela Universidade Pública. E eu quero falar hoje sobre preço dos diagnósticos, preço dos tratamentos. Nós sabemos que existe uma pressão econômica muito grande sobre as famílias de autistas, sobre os próprios autistas adultos. Nós temos, às vezes, a impressão de que nós nunca temos os recursos suficientes para tratamentos. CAPS é muitas vezes um local de decepção para nós, porque nós não temos o atendimento adequado, porque aquele profissional está sob pressão, está tendo que tratar um monte de coisa, etc. e tal, e ele tem também um problema de formação e não consegue nos dar a atenção adequada, não consegue nos dar a informação adequada, não consegue fechar o diagnóstico. Há muito preconceito também, há muito desconhecimento por parte da classe médica acerca do autismo. E daí não raro nós procuramos profissionais e nas internets da vida nós só achamos os profissionais estrelados, que cobram muito. Já teve autista que relatou que foi lhe cobrado por um laudo médico a quantia de 15 mil reais. É um absurdo. Teve gente que no desespero vendeu um carro para ter um laudo médico. Não precisa se chegar a tanto. Não mesmo. Eu tive o acesso a um profissional adequado por uma consulta que eu pago 300 reais. Hoje. Né? Hoje, que dia é hoje? Porque esse vídeo pode ser visto outras vezes. Nós estamos em 9 de janeiro de 2021. Esse é um valor que eu acho adequado para o nível de atendimento que eu tenho. As minhas consultas duram 1 hora ou mais. E é uma profissional que é formada pela Universidade Pública, tem 2 residências em psiquiatria e em neurologia também em universidades públicas, aqui de São Paulo. Então é alguém com uma formação muito boa e que me dá o tratamento adequado. Eu não preciso pagar fortunas para ter um laudo. Né? Eu já estou devidamente laudado, eu já tenho a carteirinha do Passe Livre aqui em São Paulo, já vou tirar o meu RG com a anotação do autismo, que é o que eu necessito na cidade de São Paulo. Aqui não tem CIP-TEA, como eu citei em outro vídeo. Mas é importante a gente ter um laudo? É importante sim, porque isso tanto nos permite acessar uma série de direitos, como também nos permite um conforto psicológico muito grande. Quando eu tive a certeza do meu diagnóstico, foi como se todas as peças de um quebra-cabeça se encaixassem. E quanto mais eu estudo autismo, mais eu entendo a mim mesmo. Isso vale mais do que 20, 30 anos de psicanálise. Vale muito mais, você se conhece muito melhor. Se conhece muito melhor. Então vale a pena procurar um diagnóstico? Vale, mas esse diagnóstico não deve ser buscado ao custo do nosso conforto. Não pode ser buscado ao custo do nosso conforto. Não precisamos vender todos os bens que temos para ter um diagnóstico. É uma questão de procurar o profissional adequado, um profissional que dê atenção, um profissional que pare e te ouça. Não precisa ser aquele profissional estrelado que tem a formação em 20, 30 anos falando sobre autismo aí na mídia, etc. Esse vai te cobrar 15, 20 mil, 10 mil, 3 mil reais numa consulta. Esse é muito caro. Você não precisa do atestado dele. Claro, vamos lembrar que quando nós falamos de crianças, nós temos as terapias. As terapias muitas vezes são caras. Eu tenho como referência a AMA, que é a Associação dos Amigos dos Autistas, aqui de São Paulo, que é uma entidade beneficente e usa o método TEACCH, TEACCH.
Não sei se a AMA cobra, acredito que não, e ela está sobrecarregada, né? Ela está sobrecarregada porque é uma instituição pequena diante da quantidade de autistas que nós temos aqui no município de São Paulo. E nem todos conhecem a AMA também. Claro, muitas vezes um autista pequeno precisa de um fonoaudiólogo, precisa de uma terapia psicológica. Mas uma coisa eu quero dizer, talvez para uma criança 40 horas semanais de terapia seja muito. E para os pais é muito caro também. Uma terapia mais leve, uma orientação para os pais, já é o suficiente. No caso das crianças. Né? O principal é orientar os filhos, é orientar os pais para que orientem os filhos. Né? Esse é o principal. E para isso há diversos profissionais preparados, é uma questão de procurar. De procurar aquele que está dentro do nosso poder de compra, aquele que está dentro das nossas capacidades econômicas, e não se desesperar. Não se desespere, porque as terapias não fazem milagres. Nenhuma terapia vai fazer com que o autista deixe de ser autista. Aliás, os picaretas, eles prometem isso, né? Transitar pelo espectro, sair do espectro. Balela. Isso não existe. Um autista pode aprender muitas estratégias para viver no mundo dos neurotípicos. Porque nós vivemos num mundo que não é o nosso. Sim, o mundo não é dos autistas. Autistas são 1% da população. O mundo é dos 99% outros, os neurotípicos. O mundo é deles. E nós precisamos de estratégia de sobrevivência. A boa terapia é aquela que te dá estratégias de sobrevivência e trabalha o seu potencial. E nós adultos de diagnóstico tardio, muitas vezes nós só precisamos do diagnóstico de alguma medicação. Né? Uma psicoterapia talvez tenha um outro cunho, nós adultos não precisamos de método TIT, não precisamos de ABA, não precisamos de nada disso. Nós precisamos muitas vezes do diagnóstico para nos dar o conforto psicológico e tratar alguma coisa associada que deriva até da condição autista sem diagnóstico, né? Uma depressão. Alguns autistas têm outros transtornos associados, eu tenho déficit de atenção e hiperatividade associado, e eu trato com medicação. Eu atualmente estou sem psicoterapia, me basta o tratamento neuropsiquiátrico, eu tenho a minha neuropsiquiatra, é o suficiente, e isso me dá o conforto adequado. E claro, precisamos pesquisar muito. Uma dificuldade que algumas pessoas têm em conseguir um diagnóstico é chegar na frente do profissional e falar: eu desconfio que eu sou autista, ponto. E não diz por quê. Tem que explicar, a gente tem que chegar no profissional e sugerir o diagnóstico por um motivo bem simples, nós temos a desconfiança. Por que nós temos a desconfiança? Nós temos a desconfiança porque nós já vimos a lista dos sintomas e nos encaixamos em tudo. Chegue com a sua listinha, eu tenho isso. E aprenda a não disfarçar o seu autismo. Se você tem dificuldade de olhar nos olhos, não olhe. É que nós autistas, sabendo que os neurotípicos adoram pessoas que olham nos olhos, parece que não são sinceras, né? Se não olham nos olhos, a gente olha para cá, a gente olha para o nariz e a gente disfarça. Você não precisa se disfarçar para o profissional que vai te atender. Mulheres, por favor, procurem profissionais adequados, que deem atenção. Por quê? Porque as mulheres sofrem muito mesmo preconceito na hora do diagnóstico. Né? Quantas mulheres não desconfiaram do próprio autismo ao diagnosticar um filho com autismo mais grave, perceberam o autismo leve em si e procuraram diagnóstico e o profissional mal formado, desinformado, diz o seguinte: ah, você não é autista, você olha nos olhos, você casou e você tem filho. Né?
ouvem isso. E aí? E aí tem que procurar um outro profissional, né? O duro é que se paga 1.000, 2.000, 3.000 numa consulta para ouvir isso. Então por isso eu entendo as pessoas desesperadas atrás daquele profissional estrelado que é especialista em autismo. Eu entendo a busca. Mas o profissional, a profissional que é bambambam, ultra famosa, etc., cobra uma fortuna na rede particular. E aí, temos essa condição? Nem sempre temos. Nem sempre precisamos do profissional estrelado. Sua condição autística é patente. Você só precisa de um laudo médico, laudo que é dado por neurologista, por psiquiatra, não por psicólogo. Então você não precisa passar necessariamente por uma avaliação longa de psicólogo para levar para um psiquiatra, para daí o psiquiatra assinar. Você pode ir direto ao psiquiatra, ele tem condições de te diagnosticar, ele é o profissional adequado a te diagnosticar. Você pode pular etapas. Por quê? Porque um psiquiatra, um neurologista bem formado é capaz de perceber todos os sinais em você e dar o diagnóstico. Às vezes na primeira consulta. Por quê? Porque um autista já anda diferente, ele fala diferente, ele olha diferente, ele já faz uma série de coisas diferentes e um bom profissional, às vezes te vê andando, já desconfia. E um bom paciente é aquele que entrega os dados todos, permite também um diagnóstico adequado. Né? Nós não devemos ter vergonha, né, dos nossos atos, não devemos ter vergonha dos nossos instinctos. Né? Se você está ansioso, deixa o seu instinto rolar no meio da consulta. Ele é mais um sintoma para o psiquiatra ou para a psiquiatra para perceber o seu autismo. Né? Procurem profissionais baratos. Procurem a rede pública. Às vezes, num dia que tem menos gente, tentem descobrir quem é o profissional que dá mais atenção, né, que tem um temperamento mais tranquilo. Existem esses profissionais na rede médica. Infelizmente, no Brasil, os cursos de medicina particulares cobram muito e às vezes vem alguém que vem num meio social que tem nojo de pobre ou qualquer coisa do tipo, não atende bem. Mas temos os profissionais bem formados no Brasil, eles são acessíveis, às vezes a gente precisa procurar muito, mas a gente acha. A gente acha. Os grupos de WhatsApp, de Facebook e de Telegram de autistas circulam essas informações, né? E a gente acha os profissionais. É uma questão de procurar o diagnóstico. E claro, as vantagens do diagnóstico, desde as vantagens do ponto de vista de direitos, né, para nós acessarmos aquele campo de direitos relacionados aos PCDs em geral e aos autistas em específico, como também o conforto psicológico do diagnóstico fechado, que é muito importante. Você tem um diagnóstico e as pecinhas se encaixam, né? É muito importante chegar a isso. Bom, é um videozinho curto, não pode ter mais do que 15 minutos, eu encerro por aqui. Espero ter ajudado.